Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 13 de dezembro, nós vamos prosseguindo então a nossa jornada bíblica nesta caminhada nos Atos dos Apóstolos, chegando bem próximos do final já de nossa reflexão sobre os Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ouvir a última catequese do Papa Francisco na sua sequência sobre os Atos dos Apóstolos. Hoje é o terceiro domingo do Advento, domingo da alegria. Nós somos convidados a deixar nosso coração encher-se da alegria, a alegria daqueles que se encontram verdadeiramente com Jesus. Essa alegria que nada nos rouba, mesmo as nossas perdas, nossas frustrações, nossos problemas, não tiram da gente a alegria de termos a certeza de que Jesus caminha conosco e que nós vamos vencer, que a vida sempre vence a morte. Em muitos lugares também hoje celebra-se com muita alegria a festa de Santa Luzia, embora neste ano, por causa da pandemia, as celebrações estão tendo que ser mais reservadas, com menos pessoas. Hoje é dia de Santa Luzia, pedindo a sua proteção sobre os nossos olhos. Aqui em Belisário mesmo, hoje é dia de grande festa, várias missas em honra de Santa Luzia. Você é convidado a acompanhar às 8 horas pelo canal do YouTube da nossa fraternidade a missa em honra de Santa Luzia nesta manhã de domingo. Vamos então fazer a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. A catequese que nós vamos ouvir hoje foi pronunciada pelo Papa Francisco no dia 15 de janeiro deste ano, a última das catequeses nesta sequência sobre os Atos dos Apóstolos. Assim nos diz o Papa Francisco. Hoje concluímos a nossa catequese sobre os Atos dos Apóstolos, com a última etapa missionária de Paulo, Roma. A viagem de Paulo, que foi uma com a do Evangelho, é a prova de que os caminhos dos homens, se vividos na fé, podem tornar-se um espaço de trânsito para a salvação de Deus por meio da palavra da fé, que é um fermento ativo na história, capaz de transformar situações e abrir caminhos sempre novos. Com a chegada de Paulo ao coração do império, acaba a narração dos Atos dos Apóstolos, que não termina com o martírio de Paulo, mas com a semeadura abundante da palavra. O fim da narração de Lucas, centrada na viagem do Evangelho no mundo, contém e recapitula todo o dinamismo da palavra de Deus, uma palavra imparável que quer correr para comunicar a salvação a todos. Em Roma, Paulo encontra antes de tudo seus irmãos em Cristo, que o acolhem e lhe infundem coragem, e cuja calorosa hospitalidade faz pensar em quanto a sua chegada era esperada e desejada. Depois lhe foi permitido viver sozinho, sob custódia militar, ou seja, com um soldado a guardá-lo. Ele estava em prisão domiciliar. Apesar de sua condição de prisioneiro, Paulo pode encontrar-se com os chefes dos judeus para explicar por que foi forçado a apelar para César, bem como para falar com eles sobre o reino de Deus. Ele procura convencê-los sobre Jesus a partir das Escrituras e mostrando a continuidade entre a novidade de Cristo e a esperança de Israel. Paulo reconhece-se profundamente judeu e vê no Evangelho que prega, ou seja, no anúncio de Cristo morto e ressuscitado, o cumprimento das promessas feitas ao povo eleito.
Depois desse primeiro encontro informal, no qual os judeus estavam bem dispostos, seguiu-se outro mais oficial, durante o qual, por todo o dia, Paulo anunciou o reino de Deus e procurou abrir os seus interlocutores à fé em Jesus, partindo da lei de Moisés e dos profetas. Visto que nem todos estavam convencidos, ele denuncia o endurecimento do coração do povo de Deus, causa da sua condenação, e celebra compaixão e salvação, a salvação das nações que se mostram sensíveis a Deus e capazes de escutar a palavra evangélica da vida. Neste ponto da narração, Lucas conclui a sua obra mostrando-nos não a morte de Paulo, mas o dinamismo do seu sermão, de uma palavra que não está acorrentada. Paulo não tem liberdade de movimento, mas é livre para falar, porque a palavra não está acorrentada. É uma palavra pronta para ser semeada amplamente pelo apóstolo. Paulo faz isso com maior desassombro e sem impedimento. Numa casa onde acolhe aqueles que querem receber o anúncio do reino de Deus e conhecer a Cristo. Essa casa aberta a todos os corações em busca é a imagem da igreja, que, embora perseguida, incompreendida e acorrentada, não se cansa de acolher cada homem e cada mulher com o coração materno, para lhes anunciar o amor do Pai que se fez visível em Jesus. Queridos irmãos e irmãs, assim nos diz o Papa Francisco, no final deste caminho, vivido juntos, seguindo a corrida evangélica no mundo, que o Espírito reavive em cada um de nós o chamado a ser evangelizadores corajosos e jubilosos. Também nós, como Paulo, sejamos capazes de impregnar as nossas casas com o Evangelho e fazer com que elas se tornem cenáculos de fraternidade, onde possamos acolher Cristo vivo, que vem ao nosso encontro em cada homem e em cada época. Assim nós concluímos essa sequência das catequeses do Papa Francisco sobre os Atos dos Apóstolos, já nos preparando para o finalzinho da nossa reflexão, que amanhã, então, nós concluiremos os Atos dos Apóstolos. Na terça-feira, nós faremos, então, a nossa conclusão, fazendo à noite mais uma live. Todos são convidados às 7h30 na terça-feira, participar da live de conclusão dos Atos dos Apóstolos. Na quarta-feira, nós vamos iniciar a nossa novena de Natal. Serão 9 dias de reflexão sobre o mistério da encarnação. Vamos pensar, então, neste grande acontecimento que foi a encarnação do Verbo, nos preparando assim para o Natal. No dia 26, um dia então após o Natal, nós vamos iniciar um novo caminho, percorrendo as páginas do Apocalipse. Então, no dia 26 de dezembro, nós começaremos essa nova etapa. Convide mais irmãos, irmãs, amigos, parentes para caminhar conosco. Vamos então aumentando essa nossa família, vamos nos juntando, fazendo a palavra se tornar vida em nossa vida. Lembrando sempre que os objetivos dessa nossa reflexão são sempre esses, né? De fazer com que sejamos cada dia melhores, crescendo na fé, crescendo no serviço, no testemunho do Evangelho. Então, que o Senhor nos ajude, que nós possamos, como as primeiras comunidades cristãs, vivermos com vigor, com alegria, o Evangelho de Jesus. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.